Orações subordinadas. Ah, só de ouvir esse nome, eu sei, muita gente já sente um arrepio, não é verdade? Especialmente quem está na batalha dos concursos. Parece que é um daqueles assuntos feitos só para complicar a nossa vida. Mas olha, eu garanto, existe um jeito bem mais tranquilo de entender isso. É super normal a gente olhar para uma frase gigante, cheia de vírgulas, cheia de que para todo lado, e sentir que o cérebro deu um nó. Aquela sensação de que uma parte da frase depende da outra, mas como assim? De que jeito? É um desafio bem comum. E se eu dissesse que existe um kit de ferramentas mental para desmontar qualquer frase complexa? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Com 3 técnicas, 3 ferramentas bem simples, vamos aprender a enxergar e classificar qualquer oração subordinada. Vamos nessa. Primeiro tudo, o básico. O que danado é subordinação? A palavra-chave a que a gente tem que guardar é dependência. Pensa nisso como uma relação onde uma oração simplesmente precisa da outra para ter um sentido completo. Uma não vive sem a outra. Pensem comigo, a oração principal é aquela que carrega a ideia central, mas que às vezes parece que está incompleta. Fica com um gostinho de, tá, mas e aí? A oração subordinada é justamente a peça que chega para completar essa ideia, para preencher essa lacuna de sentido. Olha só este exemplo. Os alunos estavam temerosos. Fica um vazio, né? A gente lê e imediatamente se pergunta: temerosos de quê? A informação não está completa. É como se a oração principal estivesse gritando por ajuda, pedindo um complemento. E agora, a mágica acontece. A parte de que a prova viesse difícil se encaixa como uma luva para completar o sentido. Uma depende da outra. A subordinada precisa da principal para existir, e a principal precisa da subordinada para ser totalmente compreendida. Isso, na sua essência, é a subordinação. Certo. Agora que a gente já entendeu essa ideia de dependência, está na hora de abrir o nosso kit de ferramentas. As orações subordinadas se dividem em 3 grandes famílias, 3 tipos principais, e o segredo para dominar isso é entender a função de cada uma delas. E aqui estão as nossas 3 ferramentas. As substantivas, que funcionam como um substantivo, um nome. As adjetivas, que funcionam como um adjetivo, dando uma característica. E as adverbiais, que agem como um advérbio, indicando as circunstâncias. Vamos olhar cada uma de perto. Começando pela nossa primeira ferramenta, as substantivas. Elas parecem complicadas, cheias de nomes estranhos, mas existe um truque, um verdadeiro bizu de prova que simplifica tudo. E a palavra-chave para esse truque é isso. Vamos usar essa frase como nosso laboratório. Quero que você perceba. A gente tem 2 partes aqui. A principal, quero, e a subordinada, que você perceba. A questão é, qual é a função dessa segunda parte? Essa é a pergunta de R$1 milhão na hora da prova. A banca quer saber se essa oração toda tem o valor, a função de um substantivo. E é agora que a gente usa a nossa ferramenta. E a técnica é muito, mas muito simples. Primeiro, a gente isola a oração que começa com a conjunção. Depois, a gente tenta substituir essa oração inteira pela palavra isso. A frase vira quero isso. Fez sentido? A frase continua lógica? Sim. Então, bingo, é uma oração subordinada substantiva. Não tem erro, pode confiar. Vamos para a segunda ferramenta do nosso kit. As adjetivas. Como o nome já diz, elas funcionam como um adjetivo, ou seja, elas dão uma característica para algum nome da oração principal. E aqui, o ponto crucial, o detalhe que as bancas de concurso amam cobrar, é um simples sinal de pontuação: a vírgula. A diferença aqui é gigantesca. Sem vírgulas, a oração "o namorado que mora em Ipanema" restringe, ela especifica de qual namorado estamos falando. Isso dá a entender que existem outros. Agora, com vírgulas, o namorado que mora em Ipanema vira só uma explicação, uma informação a mais sobre um único namorado. Uma vírgula muda todo o contexto da fofoca. E aqui fica o alerta. Essa mudança de sentido por causa de uma vírgula é um prato cheio para os examinadores. Saber essa diferença não é só uma questão de gramática, é pura interpretação de texto. É fundamental ficar de olho nisso. Chegamos à nossa terceira e última ferramenta, as adverbiais. Se as substantivas eram o quê da história e as adjetivas eram o qual, as adverbiais são o como, o quando, o onde, o porquê. Elas chegam para adicionar as circunstâncias à ação principal. Elas são as grandes contextualizadoras. Olha só os exemplos. Uma oração pode indicar a causa de algo ter acontecido.
outra pode indicar o tempo em que algo ocorreu, ou, como no último caso, a condição para que uma ação se realize. Elas trazem riqueza dos detalhes para a frase. Muito bem, passamos pelas 3 ferramentas do nosso kit. Agora, vamos organizar tudo isso num guia prático, um resumo visual perfeito para aquela revisada final antes de qualquer prova ou vestibular. Resumindo a ópera, tudo se resolve assim. Para saber se é substantiva, a palavra mágica é isso. Para adjetiva, o segredo está em observar a vírgula. E para adverbial, a chave é procurar a ideia de circunstância. Com este guia, a base para resolver as questões já está mais do que garantida. Com essas 3 ferramentas na mão, o truque do isso, o poder da vírgula e a busca pela circunstância, as orações subordinadas deixam de ser aquele monstro de 7 cabeças. Elas se tornam um quebra-cabeça lógico. E a confiança para decifrar as frases mais complexas e garantir aquele ponto na prova, com certeza, aumenta bastante.